Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Por incrível que pareça, já chegamos na 11ª lição desse trimestre. E eu espero que você tenha aproveitado muito todas essas lições. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é os reis e os profetas de Israel. Hoje, como dissemos na 11ª lição, o tema será segundo as abominações dos gentios. Quando refletimos na palavra do Senhor, especialmente nos livros proféticos, nós podemos constatar o quanto a nação de Israel fora rebelde e obstinada em relação aos mandamentos e orientações do Senhor. Antes mesmo, desde a saída do Egito, a desobediência a Deus sempre foi recorrente, exceto no reinado de Davi. Assim, de todos os pecados cometidos pelo povo de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a destruição de Jerusalém, a idolatria sempre foi o pecado mais recorrente. Mas podemos nos perguntar por que um povo, veja, que experimentou tantos milagres e maravilhas, um povo que tinha o modelo de religião mais sofisticado do seu tempo, um povo que possuía um código de leis morais que melhoraram e muito a humanidade para sempre, preferiu imitar os povos conquistados em suas práticas abjetas de culto, como, por exemplo, a prostituição em honra aos deuses pagãos, o sacrifício de bebês em honra a falsos deuses, entre outras práticas absurdas. Por que tanto fascínio pelo mal e pela degradação moral? Para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 12 ao 13. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma vez a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição e traz o entendimento para que possamos compreender a tua vontade, Pai. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Segundo o comentário bíblico Beckham, o historiador relacionou numerosos exemplos de quase todas as ofensas cometidas contra o Senhor. A história de Israel foi um trágico registro de desobediência e insucessos em relação às responsabilidades da aliança. E essa ação impediu que Deus tivesse qualquer outro curso alternativo de atitude. Já o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Zedequias rebelou-se, em parte porque os falsos profetas anunciavam uma mensagem favorável de que Deus destruiria Babilônia e não Judá. A mensagem de Jeremias, apesar de impopular, afirmava o contrário, que Deus submeteria o seu povo rebelde ao domínio de Babilônia. A mensagem de Jeremias cumpriu-se e assim ficou demonstrado, veja, que ele era um verdadeiro profeta do Senhor.
Quais as lições que podemos extrair a partir desta triste constatação? Nesta lição, refletiremos sobre os erros do povo de Deus no passado e aprenderemos importantes lições para a nossa vida. A passagem em 2 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 9, nos traz uma evidência importante para entendermos o porquê do fascínio do povo pelo erro e pelo obscurantismo religioso. No verso 8, podemos observar que a nação de Israel andou nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. O verso 9 acrescenta que os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. Em conformidade com isso, não é preciso ir muito distante na leitura dos profetas que viveram naquele tempo para atestar que os valores morais do povo de Israel foram pervertidos. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, o profeta indica a reprovação do Senhor ao povo que perverteu o seu caminho. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e as luzes em trevas, que tornam doce o que é amargo e o amargo o que é doce. Da mesma forma, seu contemporâneo, o profeta Miqueias, nos mostra em seu livro que o Senhor declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Você vê isso em Miqueias capítulo 6, verso 8. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, verso 9 ao 12. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. Segundo o livro Eu Sou, a falsificação da revelação verbal no ensino do Antigo Testamento, toda a orientação ética e moral do povo provinha da revelação divina por intermédio da palavra dos profetas, recebida através dos sonhos e visões. Eles eram porta-vozes da verdade de Deus. Por isso, ser um profeta de Deus era um ofício extremamente importante, ou seja, de grande importância. O falso profeta falava em nome do Senhor, mas sem que o Senhor o houvesse enviado. Ao contrário, o verdadeiro profeta de Deus era responsável pelo anúncio das verdades éticas e morais ao povo, levando-o a obedecer às leis estabelecidas por Deus. Já no livro 1 e 2 Reis, introdução e comentário de Donald Wiseman, diz que a acusação é ampliada com uma referência específica ao pecado de construir os altos que iam desde as pequenas até as maiores localidades. Assim, o hábito de cultuar ao Senhor e deidades locais ao mesmo tempo, ou seja, um sincretismo, se espalhou. Essas eram coisas pecaminosas contra
as ameaças específicas de Deus na lei, e eram atos que sempre provocavam a ira de Deus. A provocação da ira de Deus é um tema recorrente em Reis. Pior ainda foi a rejeição aos avisos proféticos, para que não quebrasse aquela que foi a única lei transmitida no Sinai. Por isso, não é difícil atestar que um dos primeiros sinais de decadência e de declínio de uma nação seja a degradação moral da sociedade. Devemos ter muito cuidado em não subjetivar valores espirituais e morais universais da palavra de Deus e abraçar valores transitórios deste mundo de escuridão. Nos dias atuais, vivemos um conflito constante de uma sociedade secularizada. Agora, não são os deuses, veja, das práticas primitivas que se constituem uma tentação para o povo do Senhor. Mas sim, veja, a assim chamada contemporaneidade que luta contra os valores da palavra do Senhor, subvertendo valores e desejando transformar o errado em certo. Em decorrência da degradação espiritual da nação de Israel, a corrupção se tornou generalizada e em todas as esferas da sociedade, desde o rei, passando pelos sacerdotes e, por fim, do povo inteiro. Não se podia mais haver confiança na justiça. Em 2 Crônica, capítulo 36, verso 13, vemos que o último rei de Judá, Zedequias, já servo do rei da Babilônia, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, a quem tinha firmado por Deus que não seria rebelde, ou seja, não se rebelaria. Por sua vez, o texto em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14, nos mostra que todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Segundo o comentário da Bíblia Estudo Pentecostal, o pecado mais comum do povo de Deus no decurso da história da redenção tem sido o de deixar de manter-se separado, veja, do povo ímpio ao seu redor, da sociedade ímpia em geral. Ao invés de recusar os costumes e os modos de vida imorais dos ímpios, quase sempre o povo de Deus deixa-se atrair e conformar-se à cultura no meio da qual ele habita. Os que assim fazem revelam sua infidelidade a Deus e daí profanam a casa do Senhor. A triste consequência disso é a destruição do povo de Deus e das suas famílias, por se conformarem com os modos ímpios do mundo. No livro Eu Sou, a falsificação da revelação verbal no ensino do Antigo Testamento, diz que é interessante notar que a falsa profecia, além de dar aos reis oráculos enganosos sobre o futuro, também narrava a história do rei, do sacerdote e do povo em uma perspectiva humana tendenciosa, com o intuito de agradar os poderosos e assim beneficiar o falso profeta. No entanto, os fatos narrados pela revelação histórica são verdadeiros, porquanto seu fundamento está no Deus eterno, que não pode mentir. Você pode ver isso em Números capítulo 23, verso 19. Desta forma, assim, aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça e da lei, aqueles que deveriam ser a voz profética e o exemplo para o povo, estavam completamente corrompidos.
o povo, por fim, sem qualquer exemplo a partir dos seus líderes, também mergulhou na corrupção generalizada, acabando com qualquer possibilidade de justiça naquela nação. Em conformidade com isso, o texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 17, nos mostra que venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Isso nos mostra o quanto a corrupção entre os homens é um assinte a Deus. O Senhor odeia a corrupção e não tem por inocente um governante e um povo corrupto. Mas, além, o profeta Sofonias nos mostra que os falsos profetas do seu tempo eram levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Você vê isso em Sofonias capítulo 3, verso 4. É triste quando as autoridades são corruptas, mas quando a corrupção vem também de pessoas cuja exigência espiritual é ainda maior, certamente é uma catástrofe. Como servos do Senhor, devemos ser intransigentes contra a mentira em nossa vida e em nossos negócios. Quantas vezes a palavra de Deus é profanada entre os ímpios por conta do mau testemunho daqueles que deveriam ser a reserva moral da sociedade. A autoridade espiritual de um servo do Senhor sempre vem acompanhada de sua autoridade moral. Uma vez que a autoridade moral é questionada, a autoridade espiritual entra em xeque. Portanto, o testemunho cristão é a pregação da palavra de Deus em nossas atitudes. O inferno estremece com o bom testemunho de um servo de Deus. Um último elemento que mostra a triste história de decadência e queda dos reinos de Israel e Judá, que é decorrente dos primeiros elementos já mencionados, é a perda da relevância. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 15, vemos que o povo rejeitou os estatutos do Senhor e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitasse. Assim, por seguirem as suas próprias vaidades, se tornaram vãos ou irrelevantes. Ademais, o texto em seguida nos mostra que também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, 2 Reis, capítulo 17, verso 17. Assim, o povo que havia prosperado de forma inequívoca sob os reinados de Davi e Salomão, e que se posicionava tanto geograficamente quanto politicamente entre as grandes nações do mundo antigo, se perdeu em suas vaidades e obstinações, e terminou como uma das pobres nações irrelevantes e dominadas por potências estrangeiras. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 26, verso 4 ao 6. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra.
Segundo o livro Eu Sou, característica da revelação verbal, Deus não apenas conhece o coração dos homens, mas também os inclina segundo os seus desígnios. Uma boa prova disso são as narrativas históricas dos profetas que denunciaram o rei, o sacerdote e o povo. Seus contemporâneos, quando transgrediam o pacto com Deus. A tendência de todo historiador contemporâneo é fazer o louvor dos poderosos para o seu próprio bem. Mas, na história bíblica, os profetas estavam tão certos que eles narravam a verdade de Deus que denunciavam os grandes da terra e seus patrícios, tornando-se pessoas isoladas e combatida entre os seus. O livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, diz que a atitude do povo foi, se houve alguma, pior. Eles acumularam seus pecados uns sobre os outros, aumentando mais e mais as transgressões e rejeitando continuamente aos profetas. Ser infiel significa deixar de dar a Deus o que lhe é devido e tomar isso para si. A infidelidade é caracterizada pela idolatria e é castigada pelo envio por Deus de um exército invasor para levar o seu povo para o exílio. A infidelidade também é associada frequentemente com a impiedade. Podemos aprender aqui que o que torna o povo de Deus relevante é a sua obediência ao Senhor. Não são acordos políticos ou projetos de poder. Lembre-se disso. Essa receita desastrosa já foi feita pelo povo de Deus no passado e por isso tornaram-se vãos. Enquanto o povo do Senhor se mantiver firme aos propósitos do Senhor, ele continuará relevante e respeitado, mesmo que sofra perseguições por causa de sua fidelidade. Ademais, há um aspecto de relevância nas perseguições. Nações que perseguiram os cristãos ao longo do tempo só o fizeram porque a mensagem e o testemunho cristão confrontava as suas práticas erradas. Quando deixamos de ser perseguidos pelas forças contrárias, é porque já nos acostumamos a elas. Não podemos permitir que nossas famílias e igrejas se tornem irrelevantes no cenário atual. Mas a relevância não se conquista em conformidade com os poderes deste mundo, mas com a autoridade do céu. Esta autoridade é que nos torna cristãos relevantes em um mundo submerso pela vaidade e completamente vão. Ao encerrar a lição, vimos que no nosso texto base, que a culpa principal foi do rei, porque não se humilhou. Você vê isso no verso 12. Mas se negou a seguir as orientações dadas pelos profetas, especialmente Jeremias. Embora o livro de Jeremias retrate em parte a ideia de que Zedequias era cativo em sua própria corte, mesmo assim, o cronista destaca corretamente que o rei não teve a força e a coragem de fazer declarações claras a favor de Deus e de seguir o que era certo e apropriado. O resultado foi que ele se tornou muito obstinado e todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Porém, vimos também que vários profetas falaram e escreveram as suas profecias denunciando os pecados e as transgressões dos seus contemporâneos. Eles alertaram
aos reis líderes e ao povo as verdades de Deus que narravam a terrível condição espiritual da nação e o castigo que viria. Porém, muitos, em razão da importância do ofício, fizeram-se a si mesmos profetas, mas nunca foram vocacionados nem comissionados por Deus para essa função. Com isso, trouxeram grande prejuízo à nação. Esses desviaram muitos do caminho ao transmitir-lhes coisas que vinham do seu próprio coração e não do coração de Deus. Tivemos também a oportunidade de aprender com erros cometidos pelo povo de Deus no passado. Que o nosso Deus nos ajude a não abandonarmos o que é correto, não pervertermos a justiça e a jamais, veja, nos tornarmos irrelevantes neste mundo. Que possamos ser sal e luz para iluminar e curar esse mundo perdido com a palavra de salvação. Finalizo perguntando: você consegue perceber o quanto a degradação moral pode levar uma pessoa à ruína? Diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a cumprir ser honesto? O que podemos fazer como cristãos? Você consegue, veja, perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem com as práticas no mundo? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi segundo as abominações dos gentios. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, basta clicar aqui. Então, gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse assunto, que esse vídeo, ele é importante, ele é relevante para outras pessoas. Não deixe de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição ou assistir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.